Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Trindade augusta e soberana, para a glória do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o centro deste culto, e também por meio de quem prestamos adoração, louvor a Deus Pai Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo. Quero convidar os irmãos a abrir a bendita, inerrante, autoritativa Palavra de Deus inspirada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Mateus, capítulo 17, do verso 1 a 13. Ouçamos com atenção, mesmo assentados, mas com toda a atenção, interesse, a leitura do Santo Livro de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram a ele. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista. Que o Senhor queira, por sua graça, aplicar esta bendita palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti. Esta é uma hora preciosa, gloriosa, um momento santo, bendito, em que o Senhor nos concede na nossa existência a bênção, a graça, o privilégio de nos achegarmos à Tua casa de oração, como igreja, para juntos prestarmos a Ti o culto que Te é devido. E também, Senhor, o privilégio maravilhoso de ouvir a Tua voz, através deste meio de graça tão santo que o Senhor estabeleceu, a pregação da Tua santa e bendita palavra. Mas, Senhor, sabemos que não podemos fazer nada de nós mesmos. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Nós então rogamos, suplicamos aqui, Senhor, humildemente, que venhas por Tua mercê e graça, operar neste momento, tomando a vida do Teu servo que fala contigo, nas suas limitações, fraquezas, enfermidades, mas usando-me, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, tomando meus lábios, minha mente, meu coração. Fala, Senhor Deus, ao Teu povo, pelo Teu poder, e também, Senhor, que haja aquela manifestação de espírito e poder no meio da congregação, aplicando a palavra. Faze isto, Senhor, para que a Tua palavra, que é tão poderosa, se nos adiante,
e opere de fato aquilo que o Senhor tem ordenado em cada vida, em cada coração, para que o teu nome seja glorificado, Cristo exaltado. É isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o que nós aprendemos na palavra de Deus é que o reino de Deus chegou até nós no momento em que o Senhor Jesus Cristo se manifestou aqui com graça e verdade. Mas é um reino invisível. Sabemos que Ele reina, mas não podemos ver. Cremos nisto pela fé, porque a palavra de Deus nos ensina. No entanto, o Senhor Jesus não nos deixou às cegas com relação ao seu reino. Ele nos trouxe a revelação da sua palavra, e nela a revelação do seu reino, de forma gloriosa. O que temos aqui na transfiguração é a manifestação visível da glória deste reino do Senhor Jesus Cristo. Ele não fez isso só para os seus discípulos, ele fez isto para que todos nós pudéssemos ter esta gloriosa visão do reino de Deus, todas as vezes que abrimos a palavra de Deus e lemos uma passagem como esta. Veja que no verso anterior, o verso 27 e 28, nós temos aqui uma profecia apocalíptica do Senhor, porque o Filho do Homem, estou falando do capítulo 16, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse verso fala do retorno glorioso do Senhor Jesus na sua segunda vinda, quando Ele virá em glória nas nuvens com seus santos anjos, miríades dos seus santos, como diz a palavra de Deus, ao soar da última trombeta. Mas o reino do Senhor já veio, espiritualmente falando. O reino pessoal, visível, glorioso do Senhor virá naquele dia, quando a Nova Jerusalém descer e o Senhor estabelecer o seu reino sobre novos céus e nova terra. Mas o reino espiritual já veio. Veja o verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então você percebe que ele está falando aqui, não do reino futuro, seria absolutamente impossível, já morreram todos esses que ele estava falando. Ele está tratando do reino do Senhor Jesus espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Senhor agora, invisível, que nós já experimentamos. E então, é interessante que a transfiguração é então um cumprimento, uma manifestação da vinda deste reino maravilhoso. Jesus está dizendo que não passariam pela morte aqueles que estariam agora, alguns estariam agora vendo a manifestação do reino através da transfiguração. No capítulo 9 de Lucas, que é a repetição desta passagem, fica um pouco mais claro. Lucas, capítulo 9, a relação entre esta última palavra do Senhor e a transfiguração. Veja no verso de 28, verso 28, capítulo 9 de Lucas, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Que palavras? Verso 27, verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram,
que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham ou vejam o reino dos céus. Aí verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E então ali acontece a transfiguração. Então, o Senhor está se referindo mesmo ao seu reino espiritual, o reino de Deus, que se instalou com a sua vinda, quando ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. Muito bem, em que bases este reino se manifesta entre nós? Nesse texto nós podemos encontrar pelo menos 3 bases que são fundamentais e da maior importância, que sustentam este reino, a sua manifestação. Nós iremos reconhecê-lo através destas manifestações que queremos ver nesse texto mesmo. A primeira delas, desta manifestação gloriosa do reino do Senhor, encontramos aqui a sua glória como rei, a sua glória como profeta, a sua glória como sacerdote. Você deve se lembrar que esses são os pilares dos solos Christus, que a reforma estabeleceu a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso profeta, sacerdote, rei, como costumamos dizer, ou rei, profeta e sacerdote. E nós encontramos isso nesse texto. Primeiro vamos vê-lo então em sua glória como rei. Meus irmãos, esta luz, esta brancura, luminosidade, glória mesmo que vemos aqui nesta transfiguração, e diz: foi transfigurado, verso 2, diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa manifestação de glória é a manifestação dele como Rei da glória, na sua divindade, esplendor, luz, pureza bendita. O reino do Senhor Jesus está fundado na pessoa divina, gloriosa, bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus e é um Rei divino, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus sobre tudo, sobre todos, assentado à direita de Deus Pai em esplendor e grande glória. Ele tem um cetro nas suas mãos e ele governa sobre todos. E a Bíblia diz que tem domínio sobre todos, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Se você está no reino do Senhor, é súdito do reino do Senhor, você precisa ter diante dos seus olhos o esplendor da glória de Deus revelada na transfiguração. O seu rei é divino, é glorioso, é poderoso, é santo. É muito fácil perder essa noção. Nós estamos no momento em que ele não está revelado diante dos nossos olhos carnais desta forma. É preciso crer naquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Então é preciso ficar com a visão espiritual da revelação de Deus na sua palavra e crer nisso de todo o coração. Eu percebo, meus irmãos, que infelizmente muitos têm ignorado completamente esse aspecto poderoso, glorioso, divino do Rei, que é o nosso Rei, e têm, infelizmente, se referido ao Senhor Jesus Cristo de modo irreverente, sem nenhum temor. Pessoas que agem assim, elas estão dominadas por um sentimento carnal a respeito de Cristo. Eu sei que ele se humilhou,
e que ele veio como homem. A Bíblia diz, semelhante a nós, em tudo, contudo sem pecado. Mas ele andou entre nós. E então, a humilhação do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nos engana. Ela é de fato importante. Nós precisamos crer que ele veio em crer firmemente nisto, porque é nisto que está a segurança de que ele é um perfeito mediador, humano, que sentiu as nossas dores e que nos representou cabalmente como verdadeiro homem na cruz do Calvário, nos substituindo para levar sobre si os nossos pecados. É bom lembrar que ele se humilhou, que ele teve fome, que ele teve sede, que ele sentiu dores, que ele se cansou, que ele foi como um de nós. Mas não é assim agora. Ele ressuscitou dos mortos, ele foi assunto aos céus, glorificado, recebido na glória, com a glória que tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Ele habita com o Pai em lugar inacessível, onde homem algum jamais penetrou. E quando nós então temos a visão de quem ele é, da sua glória, do seu poder, da sua divindade, prostramo-nos com o rosto em terra, como morto, trêmulos, porque é assim que ele é. Se não for assim, nós vamos cair na loucura da idolatria, daqueles que pensam que pode pintar um quadro de Jesus, ou representá-lo através de figura humana, ou pendurado numa cruz, como o crucifixo. Isso é loucura. A palavra de Deus diz claramente que, ainda que o tenhamos conhecido desta forma, não é mais assim, não é dessa forma que nós temos que considerá-lo, mas como divino, cheio de majestade e glória. Eu sempre digo para as pessoas que têm problema com a idolatria, ou que gostam de colocar figurinhas nas revistas de escola dominical da Bíblia para ilustrar Jesus, eu acho isso uma monstruosidade. E eu digo para você, é o mesmo argumento da Igreja Católica. Quando você pergunta para a Igreja Católica, por que bota figurinha de Jesus, porque o povo é ignorante, e então a gente, através dessas imagens, a gente comunica. Meus irmãos, isso é contra o segundo mandamento. Nós não temos qualquer autorização de representar Jesus através de figura humana, desenhos ou qualquer imagem, em absoluto. Os nossos símbolos de fé proíbem claramente fazer imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade. Porque quando fazemos isso, nós estamos simplesmente omitindo a glória da sua divindade, que não podemos traduzir com tinta e papel, ou com qualquer outro material que se possa produzir uma imagem. É furtar aquilo que realmente Cristo é, na sua glória como nosso Rei. Se nós abrirmos em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 12, nós temos aqui uma revelação pictórica de Cristo, e eu desafio qualquer um a reproduzir esta expressão do que é o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo.
E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Pinta. Meus irmãos, o nosso rei é glorioso, é divino, é tremendo. A sua glória está muito além do que podemos imaginar. E nós pertencemos ao seu reino, e não podemos perder de vista este referencial de quem é o nosso rei, na sua alvura, na sua divindade, na sua pureza, na sua glória e esplendor. Por isso, quando nos apresentamos para a sua adoração devida, devemos fazê-lo com temor e tremor, como estes que tiveram esta visão, não suportaram, caíram como morto, rosto em terra. Assim devemos também comparecer com temor e tremor. Aqui está o nosso rei, ainda que espiritualmente nós temos, pela revelação da palavra de Deus, diante dos nossos olhos espirituais, a sua glória e o seu poder, a sua divindade terrível. Os reformadores então estabeleceram um corolário da reforma chamado Solus Christus, para mostrar que ninguém mais pode substituí-lo. Ninguém pode dizer que é cabeça da igreja ou representante de Cristo. Solus Christus, na sua glória, no seu poder, na sua santidade, na sua alvura. Só Ele é o nosso rei, é aquele que merece nossa adoração, nosso louvor, nosso serviço, nossa obediência. Ele é nosso, nós somos dele. E sempre com temor e tremor. É assim que os súditos do rei devem pertencer ao seu reino, tendo sempre diante de si a glória do Salvador. Isso certamente causou uma impressão indelével na mente, no coração dos discípulos. Os 3 que tiveram esse privilégio honroso foram distinguidos de ver, de ter a revelação de Cristo na sua glória. Mas a segunda coisa que vemos aqui é que o reino do Senhor está afirmado na sua glória como profeta. Não só como rei, mas como profeta. Isto é maravilhoso. Veja que o texto diz assim: e eis que lhe apareceram, verso 3, Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando a luz luminosa os envolveu. E então veio uma voz do meio desta nuvem, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Meus irmãos, é da maior importância que nós, súditos do seu reino, tenhamos a consciência de que o nosso rei é também profeta. Profeta por excelência.
não como os demais profetas, mas como o profeta que foi prometido e que se manifesta em nosso meio, nos ensinando. Que coisa preciosa. Eu não sei se você já ouviu falar de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda, mas ele era pastor. Ele era um ministro do Evangelho, fiel, reformado. E ele governava sem pecha alguma, conforme os propósitos exarados das Escrituras de como deve ser um governante de Deus. E ele mesmo preparava as lições da escola dominical para todas as igrejas reformadas da Holanda, que se reuniam no domingo da escola dominical para estudar as lições preparadas pelo seu primeiro-ministro, que era também ministro do Evangelho. Que privilégio, não é? A gente nem está longe de pensar como seria isso, de termos um governante piedoso, um homem de Deus, que além de governar de forma justa, conforme a palavra de Deus, ainda ensina ao seu povo como deve andar em piedade e servir a Deus, e ser um bom cidadão. Pois Cristo faz isto. Ele é o nosso rei, mas não está longe lá nos palácios. Cristo está aqui, Ele está no nosso meio, Ele nos ensina como profeta. Ele está fazendo isso agora, através dos seus ministros, que quando pregam com fidelidade as Escrituras, é Ele mesmo que está ensinando como profeta. Isso é precioso. E meus irmãos, isso está previsto nas Escrituras. Se você abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 18, que é o último dos primeiros 5 livros, Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15 diz assim, Moisés está falando pelo Espírito Santo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Veja, eu vou repetir: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ele está se referindo a Cristo. Este é o profeta que haveria de vir do meio dos irmãos. É Cristo mesmo, semelhante a mim, porque a revelação que Moisés recebeu no Velho Testamento foi diferenciada de todos os demais profetas. Ele recebeu uma revelação direta. Quando Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, você pode ver isso em Números, no capítulo de número 12, eles então reclamaram que Moisés estava reivindicando só para si o munus de profeta. E então, veja o que diz o Senhor, Números, capítulo 12. Isso tudo tem a ver com Cristo, por isso eu estou... Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porque tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse, presta atenção: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés,
que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Moisés é tipo de Cristo, o profeta diferenciado, a quem o Senhor falava boca a boca, e ele tinha tal intimidade, que diz o texto, viu a forma do Senhor. Nós sabemos que essa é uma expressão para mostrar o grau de intimidade, porque o Senhor é espírito, ele não tem forma. Mas era assim com Moisés. E ele disse: virá um profeta dentre os irmãos semelhante a mim, isto é, neste grau, neste nível, na verdade, muito acima, porque Moisés servia a Cristo. E então, se você abrir lá em João comigo, no capítulo de número 2, o Senhor está conversando com a mulher samaritana. Aliás, João 4. João 4. No verso 25 nós lemos assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Veja, essa mulher tinha lido Deuteronômio, ela sabia, ela aprendeu lá mesmo entre os samaritanos que guardavam a lei de Moisés, que viria o Messias, viria o profeta, e que ele seria, com Moisés, traria revelação direta da parte de Deus, e ensinar tudo, isto é, completar a revelação. É isso que significa ensinar tudo, anunciar todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo, eu sou esse profeta. Então, meus irmãos, nós temos aqui, voltando para o nosso texto de Mateus capítulo 17, uma visão do Senhor Jesus conversando com Moisés e Elias, que é a representação da profecia, da revelação até então, a lei e os profetas, Moisés e Elias. E o Senhor Jesus está conversando com eles. Na verdade, eles estão se inclinando diante do profeta por excelência, a quem eles serviram. E conversavam com ele a respeito da sua partida, de como as suas profecias estavam se cumprindo. Mas os discípulos tiveram então a visão daquele que é o profeta por excelência, que tem toda a profecia, que é quem inspirou a profecia de Moisés e a profecia de Elias. Que é isso que está escrito, desculpem os irmãos ir para vários textos, mas eu acho bom, porque fica calçado aquilo que estamos dizendo. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10, mostra claramente que todas as profecias do Antigo Testamento foram inspiradas pelo Espírito de Cristo. Veja, 1 Pedro 1,10 diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então veja, Cristo é o nosso profeta, por excelência. Ele não só trouxe a revelação
de Moisés e Elias, da lei, os profetas, mas ele trouxe a revelação final. Ele trouxe a revelação pessoal aos seus discípulos. E quando foi assunto aos céus, ele derramou o seu Espírito, que haveria de fazê-los lembrar de tudo que ele havia dito, e ainda haveria de falar, não de si mesmo, mas o que ouvira de Cristo, o Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, os apóstolos escreveram o Novo Testamento, palavras de Cristo. E assim, nós temos o ensino, a revelação final, completada, Velho e Novo Testamentos, palavra inspirada de Cristo, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, os profetas, hoje nos falou pelo Filho. E o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós, ou entre vós, a palavra de Cristo, as Escrituras, santa profecia, que o profeta, por excelência, Cristo, nosso Rei, que está no nosso meio, nos ensina. Por isso, meus irmãos, nós não podemos admitir novas revelações. Não podemos. Qualquer pretensa nova revelação é contra a palavra de Cristo. Suficiente. É um pecado, portanto, quando alguém se apresenta para dizer que teve visões, novas revelações, línguas interpretadas, profecias, novas revelações, quando a palavra de Deus diz claramente que quando Cristo se manifestasse, a profecia seria selada, isto é, terminada e fechada. É assim que o cânon se completou com o último livro escrito, o Apocalipse, no ano mais ou menos 90. Cristo veio, a profecia foi selada, e nós temos esta revelação bendita, a Santa Escritura, palavra de Cristo, o profeta, que nos ensina, e Ele mesmo nos ensina pelo seu Espírito. Assim, o reino do Senhor é caracterizado não por profecias novas de homens ou revelações, mas pela palavra de Cristo. É Cristo no nosso meio nos ensinando. Deixa eu fazer uma ressalva para que as pessoas talvez não entendam. É claro que houve um tempo e um momento na vida da igreja em que foram necessários estes dons de revelação. Eles foram necessários. Não havia Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo havia ensinado já parte do que o Senhor Jesus havia ensinado, talvez estivesse ali na época da igreja primitiva, no Didaquê, mas as cartas e todo o ensino da palavra de Deus que compõe o Novo Testamento, não havia. Então a igreja nova assim precisava de instrução mais direta. Problemas estavam acontecendo e eles precisavam saber qual era a vontade de Cristo, o Senhor da igreja, para aqueles problemas. E então os dons de revelação foram muito importantes. Não havia ainda o conhecimento perfeito das Escrituras. Então o Senhor os muniu de um conhecimento parcial, através dos dons de revelação. Mas logo que o conhecimento perfeito se compôs, chegou, e o cânon se fechou, a palavra de Cristo se completou, e a profecia foi selada, não havia mais razão alguma. Chegou o conhecimento perfeito,
Então, o conhecimento parcial foi aniquilado. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 13. Você pode depois examinar com cuidado. Havendo línguas, cessarão. Profecias passarão. E passaram. Nós agora, no reino do Senhor, temos o profeta que nos ensina pela sua inspirada e bendita profecia, a sua palavra. Ela nos basta. Temos Moisés e Elias, inspirados por Cristo, e temos no Novo Testamento todos os apóstolos, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. E assim temos a palavra de Deus, bendita profecia, ensinada diretamente pelo profeta que a inspirou. Todos os domingos, na pregação, quando você ouve o ministro de Deus, ou um presbítero ensinando, de acordo com as Escrituras, Cristo está ensinando. Você está aos pés de Cristo. Você está diante do profeta por excelência, aprendendo de sua palavra. O reino do Senhor, portanto, é constituído não só por um rei de glória, majestade, poder, luminosidade, brancura, divindade, mas também o reino de Deus é constituído pelo profeta por excelência, que é Cristo mesmo, que está aqui no meio de nós e nos ensina. Mas o reino do Senhor também é um reino de sacerdote. Se você seguir mais adiante, a partir do verso 9, no texto que nós estamos expondo, você vai ver que eles perguntam no verso 10, mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Há de padecer nas mãos deles. Meus irmãos, o reino do Senhor, além de um rei, tem um sacerdote. Além de um rei, tem um profeta e tem um sacerdote. Cristo é esse sacerdote. O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que fez a oferta perfeita e definitiva em favor dos nossos pecados. Cristo é esse sacerdote, sumo sacerdote, perfeito, e que fez esta oferta perfeita de si mesmo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu. Ele mesmo ministrou, como sumo sacerdote, a sua morte. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ele ofereceu, ele deu sua vida por nós. O reino do Senhor Jesus Cristo é salpicado de sangue. Tem fincado num alto monte uma cruz. Está firmado sobre sacrifício de sangue. Eu fico triste, indignado, quando nós percebemos pessoas querendo transformar o Evangelho numa proposta política. Teologia da libertação, missão integral, evangelho social, propostas ideológicas e até de fundo marxistas, para implantar um reino aqui na terra de justiça,
sem sangue, sem cruz, sem sacerdote, que é Cristo. Não podemos reconhecer isso como o reino de Cristo. Não aceite qualquer proposta dessas. Não há como obtermos justiça, transformação social, sem o Evangelho, sem cruz, sem sangue. Não! Não. É preciso experimentar o novo nascimento, que é efetuado pelo Espírito Santo regenerador, que aplica o lavar regenerador do sangue de Cristo, da água do Evangelho, que muda e transforma um coração, uma mente, que faz do homem mau, egoísta, num santo de Deus, uma mulher egoísta, numa mulher piedosa, santa de Deus, que transforma não homens e mulheres em militantes ideológicos, mas homens e mulheres piedosos, santos, que querem viver para Deus e que proclamam este evangelho de sangue de cruz, para todos que se arrependam e creiam naquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue para a remissão deles e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, como diz a Escritura. Aí sim vamos viver uma nova vida, aí sim vamos manifestar com gratidão a essência da nossa fé, com boas obras, servindo ao próximo, fazendo a vontade do Rei, que é sacerdote e morreu pelos nossos pecados. Então os reformadores compreenderam mesmo: solos Christus, sola Escritura, com um profeta que nos ensina, sola fide, que tem o evangelho verdadeiro, a fé somente naquilo que Cristo fez por nós na cruz, não por obras, mas pela fé somente na obra feita por excelência pelo nosso amado Salvador. Sola fide. Estamos completando 500 anos da reforma. Oh, como precisamos urgentemente de uma nova reforma. Eu não creio que haja comunicação dos mortos com este mundo. A palavra de Deus diz que não existe isso. Mas se Lutero pudesse olhar e ver que fim chegou à igreja, que ele sonhou e esperava de todo o coração realmente se manifestasse na terra, depois de todo o sacrifício de enfrentar um mundo contra ele, ficaria muito triste. E que dizer do próprio Senhor Jesus a respeito de sua igreja? Precisamos urgentemente de uma nova reforma. Precisamos de homens que se levantem no poder do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito, com a autoridade do Espírito Santo, e preguem e façam trovejar sobre todos os cantos quem é Cristo. Fale da sua glória, da sua alvura, da sua divindade, do seu poder, que demanda toda reverência, obediência, submissão, serviço e louvor de sua igreja. Homens que se levantem com a mesma ousadia de alguém com um martelo na mão e 105 mil teses que seja,
para que fique salas de forma clara, para que todos vejam que nós temos um profeta que nos trouxe a revelação final, as Escrituras Sagradas. Elas julgam, elas nos examinam, e tudo mais está debaixo do escrutínio dela. Não como alguns pensam, que a igreja está acima das Escrituras, porque as Escrituras vieram da igreja. Eu vi recentemente no Facebook um padre falar isso. Absurdo! Quem somos nós? As Escrituras vieram dos céus, vieram de Deus, vieram da inspiração do Espírito Santo, são divinas. E devemos nos calar diante dela. E a igreja que se humilha diante das Escrituras e trate de obedecê-la. E mais ainda, se prostre diante daquele que é o profeta por excelência. Só a Escritura. Oh, que o Espírito Santo coloque no coração destes crentes modernos a mesma convicção dos crentes do passado, o mesmo temor, a mesma submissão, a mesma obediência ao Senhor da glória e à sua palavra. Mas também homens que se levantem para proclamar o nosso reino como reino de sacerdotes, porque temos um sacerdote, que é Cristo. Todos agora crentes, sacerdócio real, nação santa, é isso que somos. Porque este sacerdote por excelência realizou a obra que precisava ser realizada, definitiva. O sacrifício de Cristo não se repete. Foi um único, verdadeiro e suficiente. E ele continua sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai. Ele nos acompanha, ele nos aconselha, ele nos ampara, ele intercede por nós. Um sacerdote que sabe como socorrer, porque passou pelas mesmas aflições. É esse o nosso grande rei, profeta e sacerdote, Cristo, revelado na transfiguração, de forma tão gloriosa e bendita, que o Espírito Santo de Deus firme bem em nosso coração esta revelação tão santa e bendita, e nos guarde nesta hora difícil, de trevas, de confusão, de perigo, de ameaça, de apostasia, e nos guarde como sua herança até o dia final. Que Deus nos abençoe. Amém.